também. Pronto, para não ter problema. Bom, a princípio o áudio aqui está funcionando, tá tudo direitinho. Vamos lá. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Galera, eu vou começar falando aí do IRDM11, tá? Eu fiz até um vídeo sobre ele que vai ao ar hoje. Gravei logo de madrugada aí e postei. Ontem o IRDM fechou aí com uma queda de quase 3%, uma queda de 2,6%, tá? E aí, muito em função da redução que a gente teve nos dividendos, tá? Então, quando a gente olha o resultado, quando a gente olha o dividendo de agosto, a gente vê ali um dividendo de mais ou menos 81 centavos, e agora a gente foi para um dividendo de 74 centavos, um pouquinho menos de 74 centavos, 0,73, alguma coisa. E aí, é o menor dividendo de 2023. O mercado já acabou precificando, colocando uma expectativa ruim nesse fundo. Na live de ontem eu falei da inflação e comentei um pouco sobre o RBRR também, que anunciou aí dividendos menores e tudo mais. Então, pessoal, o que é importante a gente lembrar, tá? IRDM tem aí a maior parte da carteira de crédito ligada na inflação. Tá? 61% da carteira é inflação. Então, quando a gente tem IPCA mais baixo, que é o índice que está majoritariamente na carteira do IRDM, a gente acaba tendo correção monetária menor, dividendos menores, beleza? Então, é diferente quando o fundo está tomando inadimplência. Por exemplo, TORD 11. Até separei uma notícia aqui do TORD 11. O TORD 11 chegou ao 7º mês sem pagar dividendos. Tá? Por que não teve dividendos? Porque não teve resultado. No IRDM, não, a gente tem um resultado. Vamos entender que o resultado, a distribuição agora de setembro, ela é referente ao resultado de agosto. No resultado de agosto, provavelmente está entrando ali a composição do IPCA de junho e de julho. Junho, a gente teve deflação. Julho, a gente teve ali uma alta de 0,12. Agosto, a gente já teve uma alta de 0,23. Então, provavelmente, o resultado de setembro, o resultado de outubro, que aí vão ser distribuídos em outubro e novembro, respectivamente, provavelmente a gente já deve ter uma elevação nos dividendos, porque a gente teve um aumento no IPCA. É evidente que no IRDM11 a gente tem também algumas posições um pouquinho delicadas, tá? O fundo tem uma exposição ali em DEVA 11, o fundo tem uma exposição em HCTR, o fundo tem uma exposição em TORD, em VSLH, tá? Eu usei como base para fazer o vídeo que vai ao ar hoje no meu canal do YouTube, eu usei como base o relatório gerencial de julho. Daqui a alguns dias deve sair o relatório de agosto. Vamos ver como é que está a posição que o IRDM tem nesses fundos. Mas quando você olha lá na página de fundos imobiliários, o preço médio que os caras têm em HCTR dói. O HCTR está com preço médio ali de mais ou menos uns R$120. Mas enfim, foi uma lição aprendida para o fundo, tá? Então o fundo tem algumas posições que são mais complicadas, que não ocupam posições significativas, um percentual significativo do patrimônio, tá? E o fundo tem também algumas operações de crédito que estão em carência, que estão em inadimplência, mas o fundo está fazendo o devido acompanhamento. Beleza? Então, é importante a gente entender essa dinâmica. Eu sempre falo disso, tá? É importante a gente entender essa dinâmica. Então, fundos de papel com a maior exposição em IPCA, no momento de oscilação do IPCA, a gente vai ter mais oscilação no dividendo. Fundos que tenham aí uma exposição maior em CDI, quando a gente começar a observar mais quedas na Selic, a gente deve observar dividendos menores. Então é por isso que hoje a gente vê muitos fiagros, por exemplo, pagando aí dividendos altos, acima de 1,2%, 1,3% ao mês, justamente porque o principal índice do fiagro é o CDI. Selic mais alta, CDI mais alta, a gente acaba tendo dividendos maiores. Beleza? Então, IRDM caiu forte, quase 3%. Ih, eu acho que deu problema aqui Deu um probleminha aqui Ah, voltou. A live tinha caído aqui, mas acho que voltou. Então, no YouTube.
Então, a gente tem aí... Me perdi aqui. Então, a gente precisa entender. Então, a gente tem aí um fundo que caiu quase 3%, tá? Muito em função da queda nos dividendos, tá? Então, a gente precisa entender essa dinâmica. Tá, o dividendo caiu. Por que que caiu? Eu estou tendo aumento de inadimplência, já que é um fundo de papel, estou tendo muita inadimplência ou não? Ou eu estou tendo só uma reação ao que está acontecendo na economia? A gente precisa entender isso, beleza? No caso do IRDM, a princípio, é uma reação ao que está acontecendo na economia. Maravilha? Então, não há muito o que se preocupar. Tirando ali algumas posições em inadimplência, tá? Em alguns fundos imobiliários mais problemáticos, não tem muito o que se preocupar. Beleza? Então, vamos nessa, vamos lá. Então, a notícia aqui, IRDM caiu quase 3% ontem. Vamos lá. Ah, a internet que caiu aqui. Já provavelmente deve dar problema na live de novo. A internet caiu aqui. Deve dar um probleminha na live. Pelo menos eu tô gravando aqui, né? Então consigo subir a gravação. Pronto. Pronto, voltamos aqui. Não sei se deu problema. Acho que agora voltou aqui. Pronto, voltou. Beleza, talvez dê aí um probleminha na live, mas vambora. Eu subo de novo. A internet tá oscilando bastante aqui. Mas vamos lá, galera, a gente consegue. Pessoal, antes da gente trazer a próxima notícia, quero lembrar o seguinte, hoje é a live 49. Amanhã, live 50, tá? E aí, em homenagem à live 50, eu vou fazer uma condição promocional para a entrada na minha comunidade de investimentos, comunidade de milhas e investimentos, a comunidade de geração de renda, uma comunidade que tem aí mais de 50 alunos, já tem mais de 50 aulas gravadas, não só sobre fundos imobiliários, mas sobre ações, sobre renda fixa, sobre investimentos internacionais, sobre milhas, tá? Então, amanhã na live 50 eu vou anunciar aí essa condição promocional. Beleza? Galera, vamos lá, então, recado dado. Ó, lembrando, tô fazendo a transmissão simultânea aqui com o meu canal no YouTube, então se você estiver pelo YouTube, pode mandar sua dúvida, tô de olho no chat aqui. Você que está participando aqui, pode mandar sua dúvida aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar, beleza? No YouTube aqui estamos tranquilos, de boa. Vamos lá, ótimo. Beleza, mais dividendos, CPTS 11. Tá? A CPTS 11 anunciou aí novos dividendos para setembro e o valor cai 11%. Veja quanto. Então, o valor que vai ser distribuído aí pelo CPTS 11 vai ser de 79 centavos por cota. Deixa eu virar para vocês aqui para vocês verem. O valor distribuído, ó, ele vai ser de 79 centavos por cota. Uma queda aí de 11% em relação ao mês de agosto. E aqui, pessoal, o mesmo ponto, tá? É o mesmo ponto. A gente tem uma exposição majoritária em inflação, tá? Eu liberei até um vídeo no meu canal lá no YouTube sobre o CPTS, tá? Então a gente tem aqui mais um fundo que tem exposição majoritariamente em IPCA e aí acaba reagindo ao que está acontecendo com a inflação. Beleza? Então a gente acaba tendo esse cenário acontecendo e aí muitos fundos que estão com exposição em inflação eles acabam tendo dividendos menores. A gente falou do RBRR nos últimos dias, a gente falou do IRDM, agora estamos falando aí do CPTS. Então, essa é a dinâmica. No CPTS, tá, eu já trouxe o relatório gerencial dele, já comentei aqui algumas vezes, mas é importante a gente reforçar o seguinte. No CPTS, a gente tem um ponto de atenção ali, que é sobre o percentual de alavancagem que o fundo tem. Percentual de operações compromissadas. Tá? Então, o fundo aí tem mais ou menos uns 17% da sua carteira em operação compromissada. Então, isso acaba trazendo um certo nível de risco para o fundo. Tá? Então, é importante que a gente entenda que o CPTS tem essa pegada de risco e nos últimos meses tem sido um pouquinho complicado para o fundo conseguir um retorno maior
do que a taxa que ele tomou de dívida nessa alavancagem. Tá? A taxa média ali é de CDI mais 0,81%, tá? O custo médio dessa alavancagem que o fundo tem. E nos últimos meses, a gente vê isso no relatório, que o fundo tem tido algumas dificuldades para conseguir superar esse retorno. Tá? A gente vê ali alguns retornos negativos frente a essa alavancagem. Então, é um ponto que a gente tem de atenção aí com relação ao CPTS. Mas é um fundo muito robusto, vai fazer desdobramento daqui a alguns dias, beleza? Internet caiu de novo aqui. Vai fazer desdobramento daqui a alguns dias, vai ser mais um fundo que vai ali para a base 10, tá? O desdobramento foi aprovado, então a gente tem aí mais um gigante indo para a base 10, beleza? Mas é evidente que a gente precisa olhar para os fundamentos do fundo antes da gente tomar uma decisão. Então, CPTS está tendo aí redução nos dividendos por conta de inflação também, tá? Como IRDM, RBRR, outros fundos que a gente já comentou. E caso você queira analisar, saiba que esse fundo tem ali uma participação, tem um percentual de operação compromissada um pouquinho maior. Então, quase 17%. Então, vale a pena você se atentar para esse fato. Beleza? Vamos lá. Acho que a live aqui... acho que a live aqui vai dar problema. Mas não tem problema, estou gravando aqui, então vou conseguir subir a gravação. A internet aqui tá bem ruim hoje. Mas vamos lá, a gente consegue tocar aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver se a gente atualiza. Vamos ver se vai aqui. Lembrando, você que está aí no Instagram, estiver acompanhando, pode mandar sua dúvida aqui. YouTube está dando um certo probleminha. Acho que a conexão, acho que a transmissão aqui no YouTube já foi. Mas vambora, vamos seguir aqui, que aí pelo menos tem a gravação e eu consigo subir a gravação depois, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então, batemos aí CPTS 11, mais um fundo que está aí com dividendos menores, está muito em função da inflação. Beleza? Trouxe uma notícia aqui do TORD 11, eu falei do TORD no início aqui da live. Deixa eu virar aqui para vocês verem a notícia. TORD 11 chega ao 7º mês sem fazer distribuição de dividendos e FIX fecha. Essa aqui é uma notícia do início da semana, tá? Do dia 11. O TORD já perdeu 10 mil cotistas ao longo de 2023. Evidente, né? A gente tem um fundo que tem uma base, que tem um nível de risco considerável, o fundo não está distribuindo dividendos porque não está tendo resultado. É natural que as pessoas saiam. E é o que está acontecendo, beleza? Então, segundo dados do Economática, o fundo contava com 101 mil cotistas em 31 de agosto. Segundo dados aqui do Economática, significa que a carteira perdeu praticamente 10 mil cotistas em 2023. Então, para vocês verem que realmente o fundo, o TORD, né, tá indo de mal a pior. O fundo tá ficando cada vez perdido nos fundamentos, tá? No ano de 2023, a queda acumulada é de 68%. Então, realmente é um fundo que tem sofrido consideravelmente e está aí 7º mês sem pagar dividendos. Essa é a realidade do TORD 11, tá? E aí não está pagando dividendos por conta de resultado. Percebam, pessoal, percebam a diferença. O fundo não está tendo geração de resultado e por isso ele não está distribuindo. E RDM, CPTS estão tendo dividendos menores por conta da exposição em inflação. Então, percebam, são as duas faces do dividendo, quando a gente está falando de fundo de papel. Você pode ter queda no dividendo por conta do indexador da economia, tá? Do indexador que a carteira está exposta, você pode ter redução. Você pode ter redução de dividendos por inadimplência. Esse cenário, perda de dividendos por inadimplência, é um cenário bem pior. Beleza? É um cenário bem pior. Show de bola? Então, é importante a gente
deixar isso claro. Tá? Existem essas duas vertentes. No caso do TORD 11, no caso do HCTR, por exemplo, é isso. A gente está tendo aumento de inadimplência, a gente está tendo ali uma situação bem complicada. No caso do IRDM, CPTS, RBRR, a gente está tendo reação ao que está acontecendo na economia. Essa é a dinâmica do fundo. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Dúvida? É só mandar aqui. Eu acho que a transmissão do YouTube caiu, tô tendo muito problema com conexão aqui de internet, tá? Então eu acho que a conexão no YouTube caiu, acho que a transmissão caiu, mas você pode dar uma olhadinha lá, checar lá, se tá tudo certinho, tá? Mas eu acho que a transmissão lá caiu, mas eu tô gravando aqui e também vou poder compartilhar, beleza? Então, vamos lá. Eu acho que pro YouTube, acho que caiu aqui. Mas a gente segue sem nenhum problema. Beleza? Vamos lá. Eu não consigo acessar o chat, provavelmente a transmissão caiu. Mas vamos embora, galera. A gente consegue. Vamos nessa. Pessoal, temos dúvidas? Como estamos? Tranquilo? De boa? De boa? De boa? Vamos lá. Lembrando, amanhã teremos aí condição promocional para a comunidade, hein? Amanhã teremos condição promocional para a comunidade em homenagem à Live 50. Comunidade Geração de Renda, minha comunidade de milhas e investimentos, com quase 60 participantes, com mais de 50 aulas gravadas sobre fundos, sobre ações, sobre ETF, investimentos internacionais, milhas. Então amanhã, condição promocional. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos nessa. Então, a gente tem aqui na tela agora PVBI 11, tá? O fundo anunciou aqui o encerramento da sua quarta emissão de cotas, tá? O fundo conseguiu captar aí 88 milhões de reais, uma emissão bem magrinha, bem fraca, eu diria, tá? Então o fundo conseguiu captar aí apenas 88 milhões. Tá? Eu não lembro agora, deixa eu dar uma pesquisada aqui, eu não lembro qual que foi qual que era o objetivo inicial. Deixa eu pesquisar aqui, emissão PVBI, deixa eu pesquisar, emissão PVBI, qual que era o objetivo inicial? Então, o PVBI, para quem não conhece, é um fundo de lajes corporativas, beleza? O fundo anunciou, inclusive, aí a aquisição de mais alguns conjuntos aqui na região da Vila Olímpia, aqui em São Paulo, tá? Total aí de 100 milhões de reais essa compra, beleza? E estava fazendo emissão de novas cotas, uma emissão até barata, se não me engano o preço estava acima, o preço da cota estava um pouquinho acima do preço de mercado, se não me engano na época, tá? Deixa eu ver aqui, anúncio de início, beleza. Então, o fundo estava fazendo essa emissão, conseguiu aí 88 milhões, tá? É um fundo que tem aí cerca de 4 imóveis, tem 4 imóveis no portfólio, pelo menos era a atualização do último relatório gerencial, mais de 22 inquilinos. Tem um ponto de atenção no PVBI, o fundo realmente investe em imóveis de altíssimo padrão aqui em São Paulo, só que tem um ponto no PVBI que é o seguinte: você tem uma dependência de quase 50% da receita vindo de um inquilino, Prevent Senior. Então, é uma situação um pouquinho delicada. Você ter uma dependência grande em cima de um único inquilino. É o caso, por exemplo, do Vino 11. O Vino 11, muita gente bateu no Vino lá atrás, no ano passado, por conta lá da aquisição do imóvel da Globo. Tá? A Globo responde por ser, na época, respondia por cerca de 40%, deu uma reduzidinha, mas é uma dependência muito grande. Beleza? Então o pessoal bateu muito no Vino naquela época por conta disso. Tá, vamos lá. Então no PVBI a gente tem esse problema também, tá? A gente tem uma dependência grande aqui na Prevent Senior. Beleza? Então é um ponto aqui de atenção.
Deixa eu... Pronto, beleza. Então, um ponto de atenção que a gente tem no PVBI. Maravilha. Então, estou tentando pegar aqui... eu achei, mas era a oferta total. Eu queria só o objetivo inicial aqui da oferta. PVBI, parará, parará. O objetivo total era 350 milhões. O objetivo total aí do PVBI, considerando tudo, montante adicional e tudo, era 350 milhões. O fundo captou só 88. Então, realmente, foi uma emissão fraca. Foi uma emissão bem fraca por parte do PVBI. Beleza? Pessoal, deixa eu só colocar aqui o computador para carregar, que a bateria já está acabando. Ver se consigo espetar aqui. Vamos lá. Ao vivo tem dessas coisas, né? Vou pendurar aqui. Pronto, maravilha. Beleza, então coloquei o computador aqui para carregar. Vamos lá, pessoal. Então, PVBI, o objetivo da captação era pegar aí 350 milhões, conseguiu captar só 88 milhões. Então, realmente, a gente teve aí uma captação bem fraca, tá? No PVBI. É um fundo interessante, é um fundo muito bacana, tá? Eu tenho até sugerido esse fundo em algumas carteiras de clientes, mas essa emissão realmente, ela veio fraca, tá? Ela veio bem fraca e o fundo conseguiu captar menos de 30% do objetivo, que era 350 milhões. Beleza, pessoal? Então, temos aí essa questão no PVBI. Maravilha. Vamos lá. Pessoal, dúvida? Só mandar aqui. Beleza? Se tiver dúvida, comentário, só mandar aqui embaixo. Então, já falamos aí dos dividendos do IRDM, CPTS, falamos agora da emissão do PVBI, beleza? Então, hoje a gente teve aí pagamento de dividendos, principalmente dos fundos da Quineia. Então, hoje a gente teve aí pagamento de dividendos, tá? A tela tá carregando aqui pra gente poder bater um pouquinho os principais dividendos de hoje aí, tá? A internet aqui tá um pouco ruim, mas a gente consegue. a gente chega lá. Beleza? Pronto. Então, deixa eu virar aqui para vocês verem. Então, hoje, boa parte dos fundos pagando aí são da Quineia. Então, a gente tem, ó, KNCA pagando aí 1,20 por cota, tá? Retorno de 1,13. Já falamos bastante do KNCA em outras lives aqui, tá? Trouxe aí um pouquinho dos insights que eu tive conversando com o gestor do KNCA, Felipe Greco. A gente tem também, ó, KNCR, beleza? Fundos de papel aí da Quineia, pagando 1,20, rendimento de 1,20, beleza? Então, pagando hoje, para quem fechou o dia 31 de agosto com cotas, KNHY, fundo high yield da Quineia, pagando 90 centavos por cota. Percebam, fundo high yield pagando 90 centavos por cota. KNCR, que é um fundo mais middle risk, pagando 1,20. Então, percebam, né? No high yield a gente tem muita exposição em IPCA, dividendos menores, tá? Então, Canip, que é um fundo aí para investidores qualificados, a gente tem aí, ó, 50 centavos por cota, um retorno de 0,54. KNSC, a gente tem aí um pagamento de 80 centavos, rendimento de 0,88%. E aí, pessoal, até pegando o gancho aqui sobre o KNHY,
Ontem eu recebi uma pergunta sobre o Habitat. Deixa eu até lançar ela aqui, ó, para a gente trocar essa ideia, tá? Ontem eu recebi essa pergunta na caixinha de perguntas. Habitat é para longo prazo, é uma boa? Vale o estudo? Cara, é um fundo interessante, tá? Ele agora está sendo gerido pela XP Asset, então é um fundo que está para dentro da XP, beleza? É um fundo que busca a estratégia dele, o core dele, é investir em ativos pulverizados, loteamento, multipropriedade, resort, incorporação vertical, onde você tem vários devedores na carteira, tá? Então, a ideia do fundo é, de fato, montar posições de crédito pulverizado, tá? E aí a gente está falando de crédito mais arriscado, tá? A gente está falando de loteamento, resort, HCTR, vai na mesma linha, beleza? Então, a gente está falando de um fundo com um nível de risco maior, tá? Então, acho que vale até a pena a gente bater aqui um pouquinho do relatório do Habitat. Então, assim, sendo bem sincero, eu confesso que com toda essa questão do DEVA, do Habitat, do HCTR, eu fico um pouquinho mais receoso de investir em fundo high yield, tá? Eu já fiz até conteúdo sobre isso. Cara, na minha visão, fundo middle risk, fundos que têm uma carteira mediana de risco, até mesmo fundo high grade, eles fazem mais sentido, tá? Você tem uma dose a mais de risco na sua carteira, você tem uma dose a mais de retorno, você pode pegar fundos de risco mediano que vão te proteger da inflação, tá? Então, acho que você também não precisa afundar o pé em fundo high yield, tá? Então, já falei bastante de high yield, agora já não falo mais tanto, justamente por um receio, tá? E aí, tem um ponto que vale a pena a gente bater no fundo, no relatório gerencial do Habitat, que é o seguinte. Há um tempinho atrás, isso acho que já deve ter quase um mês, ou mais de um mês, eu falei sobre o código IF, tá? Se você não sabe, tá? Código IF é o código do CRI. Então, cada CRI que está na carteira do fundo de papel tem um código IF. É como se fosse um RG, como se fosse o CPF daquele CRI. Então, você entrando no site da securitizadora e colocando aquele código IF, você consegue mais informações sobre aquela estrutura, sobre aquela dívida. Então, se você quiser buscar mais, aprender mais, entender melhor cada dívida do fundo, você pode pegar lá o código IR de cada um, entrar na securitizadora e pesquisar. Então, se você quiser aprender mais sobre a dívida, de cada dívida que o fundo tem, você pode fazer isso. Ver como é que está fluxo de pagamento, ver monitoramento, você consegue fazer tudo isso por meio do código IF. O relatório do Habitat, que eu estou tentando abrir aqui, ele não mostra esse código, tá? O relatório da HCTR também não mostra, tá? Então, se você pega, por exemplo, relatórios da Valora, relatórios do VGIR, do VGIP, VGHF, você vai ver. Eu até abri aqui o relatório do VGHF, deixa eu mostrar para vocês, só para ilustrar o que seria esse código IF. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Código ativo. Tá vendo, ó? Esse é o código aqui, tá vendo? Esse é o código IF. Então você entra lá na securitizadora, você consegue pesquisar, tá? Em alguns fundos, em alguns relatórios, você encontra até mesmo qual é a securitizadora, que você não tem, tá? Mas você consegue encontrar até mesmo qual que é a securitizadora, aí você entra no site da securitizadora, pesquisa o código e boa. Você consegue mais informações sobre aquela dívida. Beleza? Tá vendo? Cada CRI aqui tem um código. Cada CRI tem um código. Isso aqui é como se fosse a identificação da dívida. É o CPF dessa dívida. Beleza? No Habitat, a gente não tem isso. Tá? Então, realmente está complicado de abrir aqui. Então, no Habitat, a gente não tem esse código IF. Tá? Vou tentar abrir aqui para ver se a gente consegue mostrar. A internet hoje está bem fraca. Então, no Habitat a gente não tem esse código lá para você, caso você queira, poder pesquisar. E um outro ponto que eu também coloquei no Story é sobre tabela de sensibilidade. Tá?
Dependendo do preço do fundo, você vai ter ali uma rentabilidade líquida. Comparando ali com o IPCA, com o CDI, essa é a tabela de sensibilidade, tá? Essa é a tabela de sensibilidade. Deixa eu ver se aqui no VGHF tem, não, acho que não tem tabela de sensibilidade. Acho que não tem. Mas eu acho que mas acho que no VGIP tem a tabela de sensibilidade. Tô tentando abrir aqui relatório gerencial, mas a internet hoje está bem ruim. Deixa eu ver se consigo pegar o relatório do VGIP 11, por exemplo, para poder bater. Deixa eu reconectar aqui na internet. O sinal está bem fraco. Mas vamos lá. Acho que veio agora. Então vamos dar uma pesquisadinha aqui no VGIP 11. Que aí eu consigo mostrar para vocês o que é a tal tabela de sensibilidade. Então no Habitat a gente não tem isso. Não tem a tabela de sensibilidade, não tem o código IF, para a gente pesquisar mais a fundo ali a dívida, tá? Mais informações sobre a dívida. Então a gente falta um pouquinho de transparência ali no relatório do Habitat, tá? Então assim, é um fundo que tem ativos mais arriscados, loteamento, resort, multipropriedade, tá? É um risco pulverizado, são vários devedores, tá? Não está centrado numa única empresa, como por exemplo um risco corporativo, mas são estruturas mais arriscadas. Loteamento, resort, num cenário de Selic mais alta, Selic a 2 dígitos, impacta bastante. Você tem um risco de inadimplência maior. A HCTR está aí para não deixar a gente mentir. Beleza? Então, é importante ter esse cuidado. Então, eu como investidor e também como consultor financeiro, eu estou optando em deixar essas posições mais arriscadas de lado. Eu vejo que a gente tem boas oportunidades no segmento de middle risk. Beleza? Então, para mim não faz muito sentido correr uma dose de risco maior. Eu confesso que fico um pouco receoso por conta de todos esses acontecimentos. É claro que os fundos são diferentes, as gestões são diferentes, tá? Então o que a gente tem no DEVA, no TORD, no VSLH, no HCTR, são outras questões, tá? Não quer dizer que o Urca Prime vai ser assim, que o MCHY vai ser assim, que o Habitat vai ser assim, que o KNHY vai ser assim, mas... Bom, existem investimentos de risco menor, onde você também consegue proteção contra a inflação. Então, cara, se você tem um investimento que cumpre o papel de te proteger da inflação num risco mais baixo, para que subir o nível do risco, então? Vide o que está acontecendo com TORD, DEVA, VSLH e HCTR. A trinca, o quarteto TDVH. Galera, eu estou tentando abrir aqui o relatório do VGIP, mas realmente a internet está bem ruim. Tá? E aí eu não estou conseguindo carregar aqui o documento. Beleza? A internet está bem complicada aqui hoje. Chovendo, e aí já viu, né? Então, que eu queria mostrar para vocês a tabela de sensibilidade. Mas realmente está bem ruim aqui, eu não estou conseguindo abrir. Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo abrir. Então, pessoal, assim, para responder a pergunta aqui, para o longo prazo é uma boa? Bom, hoje o fundo está conseguindo rodar bem. Vale o estudo? Vale. E vale você avaliar, comparar com outros fundos, até mesmo de risco menor, para você entender se faz sentido correr um risco mais alto no Habitat, ou se, por exemplo, um IRDM, um VGIP, já não faz sentido para você. Então, é você colocar na balança o risco que o fundo está entregando e o nível de risco que você tolera. Então, no final do dia, é o investidor fazer esse trabalho de avaliar, cara, o risco que o fundo está correndo, o risco que eu topo correr. Esse é o ponto. Beleza? Que foi o meu racional. Galera, não estou conseguindo abrir aqui.
que foi o meu racional, por exemplo, quando eu saí de Tord, quando eu saí de HCTR. Foi esse racional, beleza? Então, o meu racional foi tipo, cara, Tord 11 não tá mais entregando o retorno adequado aí pro meu perfil, adequado pro risco que ele corre. Vou sair. E na época, o fundo tava 7 e pouco, tá? O fundo tava 7 e pouco. E eu decidi sair, porque naquela época, lá atrás, isso foi setembro do ano passado, lá atrás, eu já tinha percebido que, cara, o fundo tava caminhando mal e não tava com um nível de risco adequado para o meu perfil. Não estava entregando um retorno adequado ao risco que ele corria. Decidi sair. Então, no final do dia, é avaliar se de fato faz sentido. Na minha visão, fundos de papel middle risk são mais versáteis, tá? Porque você consegue transitar ali em ativos mais arriscados, mas também tem ativos mais conservadores para poder dar uma balanceada na carteira. Então, eu estou optando por seguir nesse caminho. Beleza? Grande Filipão tá aí na área. Vamos lá. Deixa eu tentar mais uma vez aqui abrir o relatório do Habitat. Não estou conseguindo, a internet hoje está muito ruim. Muito ruim. Eu peço desculpa aí a vocês. Tá? A transmissão do YouTube também, por conta disso, acabou falhando, mas eu estou gravando a tela aqui, estou gravando a minha fala, que daí eu consigo subir. Tá? Então, logo assim que eu acabar a live, eu vou subir aí a gravação e fechou. Beleza, pessoal? De boa? Tranquilo? Deixa eu abrir aqui deixa eu ver se consigo abrir, na verdade, né? O relatório do VGHF. Estava aberto aqui, eu acabei fechando, mas consigo abrir. Que eu fiquei de fazer essa batida, falei ontem, né? Deixa eu fechar a pergunta aqui. E aí, vamos lá. Nossa, tá muito fraco. Eu até consigo pesquisar aqui, mas realmente a internet hoje está bem fraca. Vamos lá. O que a gente consegue abrir aqui? Acho que não. Pessoal, dúvidas? Como estamos aí? De boa? Tranquilo? Manda aí nos comentários. Tô tentando aqui abrir relatório, mas a internet hoje tá bem complicada. Mas vamos nessa. Lembrando, tá? Amanhã, live 50, grande sexta-feira, dia 15 de setembro, teremos condição promocional para entrada na minha comunidade de milhas e investimentos. Beleza? Uma comunidade aí com mais de 50 alunos, mais de 50 aulas gravadas, não só sobre fundos imobiliários, mas ações, renda fixa, internacional, tá? Milhas, beleza? Então, amanhã, live 50, em homenagem à live 50, teremos aí uma condição promocional para a comunidade de geração de renda. Maravilha? Isso aí, pessoal. Vamos em frente, vamos nessa. Gente, vou ficar devendo o relatório. Vou ficar devendo para vocês aqui o relatório do VGIP, do VGHF, do Habitat também que eu queria mostrar, tá? Mas vocês conseguem, vocês pesquisando aí no Status Invest, pegando lá o último relatório gerencial, vocês conseguem ver. Coloca lá, VGIP no Status Invest, vai para a aba de comunicados, tá? Deixa eu mostrar esse caminho para vocês aqui, tá? Caso alguém ainda não saiba. Então, ó, você vai pesquisar aqui, ó, VGIP, ó, tá vendo? Você vai pesquisar aqui VGIP, você vai aqui no finalzão, aba de comunicados. Cadê? Ó, tá vendo? Aba de comunicados, o último relatório gerencial saiu dia 16, tá? Que é o que eu estou tentando abrir, enfim, não está carregando,
Mas tá no relatório do VGIP, vocês conseguem ver essa tabela de sensibilidade, tá? Então vocês conseguem ver isso. No Habitat, se vocês forem pesquisar o Habitat, vocês abrirem o relatório gerencial do Habitat, vocês vão ver que essa informação não está lá. Nem a tabela de sensibilidade, tá? E nem o código IF. Tá? O código IF eu consegui mostrar, tá? Quando eu estava com o relatório do VGHF aberto. Tá? Mas o Habitat ele não mostra essa informação. Tá? Então são dois pontos aí que a gente precisa ter de melhoria no relatório, essa transparência aí no relatório do Habitat. Tá? Então, ó, relatório gerencial aqui do dia 31 de agosto. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Ah, ele para no meio do caminho, ó. Ele para no meio do caminho e não abre. É isso aí, galera. Vamos lá. Não consegui abrir, tá vendo? Internet. Tá com internet, mas ela tá fraca hoje. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Então, façam esse trabalhinho de casa aí, dá uma olhadinha no Status Invest e vejam que no relatório do Habitat vocês não vão ter tabela de sensibilidade, não vão ter o código IF, que é o código lá de cada dívida que está na carteira de crédito. E aí quando vocês pegam o VGIP, vocês vão ver essa tabela de sensibilidade, vocês vão ver também o código IF, tá? O código IF ele é interessante para você poder pesquisar mais informações sobre a dívida. Beleza, pessoal? Tranquilo? Como estamos aí? De boa? Dúvida? Pode mandar aí. Não estou conseguindo abrir relatório gerencial. Droga. Enfim. E hoje choveu aqui. Assim, o tempo tá fechado e a internet nesses últimos dias tem ficado bem ruim aqui. Mas hoje tá pior. Mas vamos lá. Notícia aqui sobre RDM, notícia sobre KNCR, CPTS, tudo isso nós já batemos, então nenhuma novidade pra gente aqui. O IFIX ontem teve uma queda de 0,27%, então a gente caiu bastante, a gente estava bem próximo de bater aí a máxima histórica, a gente estava a 14 pontos de bater a máxima histórica, caímos aí 3.216, e essa queda ela vem muito puxada pelos fundos de papel, tá? Essa semana para fundos de papel tem sido uma semana bem complicada, tá? Olhando o preço de cota, tá? E aí, evidente, na segunda-feira a gente teve uma queda absurda do HCTR, beleza? Uma queda aí de 20%, o HCTR ele participa do IFIX, então acaba puxando bem o IFIX para baixo, então acaba trazendo um certo nível de pânico. Outros fundos começaram a anunciar dividendos, e aí dividendos menores, o mercado começa a precificar isso também, tá? O mercado começa a colocar expectativas ruins e aí o índice cai. Ontem, até legal falar sobre isso, ontem, quem viu meu story aí ontem, viu que eu comecei a fazer um curso, tá? Tem uma instituição de ensino aqui em São Paulo que se chama Sampo. E aí eu comecei a fazer o curso deles, tá? Um curso sobre finanças, mais um curso sobre finanças. Um curso que vai durar até outubro, mês que vem. E aí o professor estava falando sobre macroeconomia. Cara, uma das melhores aulas que eu já tive sobre macroeconomia. E aí ele estava falando sobre expectativas. O mercado anda de acordo com expectativas. Então, por que muitos fundos de papel estão caindo o preço? Expectativa ruim sobre os dividendos. O mercado tem uma expectativa ruim sobre os dividendos dos fundos de papel. A inflação está ficando mais baixa, os dividendos vão ficar menores, esse cenário vai se estender, eu vou sair. Se você começa a ter mais gente vendendo, o preço mergulha. Beleza? O preço mergulha. Então, o mercado ele está ancorado em expectativas. Beleza? O mercado hoje está ancorado em... O mercado ele está ancorado em expectativas. Se a gente tem expectativas ruins,
a tendência é que o preço caia, porque mais gente vai começar a vender. Por outro lado, quando a gente começa a ter expectativas boas, e aí a gente olha para o ano passado, no início do ano, que os dividendos dos fundos de papel estavam bombando, a expectativa era, cara, os fundos vão pagar altos dividendos, retornos acima de 1% ao mês. Todo mundo começou a investir em fundos de papel. O que aconteceu com o preço das cotas? Subiu. O mercado trabalha em cima de expectativas, tá? Expectativas. Então, essa flutuação no preço reflete expectativa. Na maior parte do tempo, é expectativa, tá? Expectativa. E aí a gente pode ter uma expectativa positiva, o mercado distorce muito isso, joga o preço muito lá em cima. Expectativas bem negativas, o mercado distorce bem o preço e joga o preço lá para baixo. Mas no final do dia é expectativa. Eu achei sensacional essa aula, então estou compartilhando um pouquinho aí, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então estou compartilhando um pouquinho do que eu tive lá na aula de ontem, trazendo aí para vocês. Tá? Um curso aí, mais um investimento da minha formação, um curso de R$ 3.600, mas estou compartilhando aí um insight com vocês de graça. Beleza? Então, é isso, pessoal. Show de bola? Maravilha. Pessoal, temos dúvidas? Como estamos? Tudo bem? Tá tudo certo? Coloca aqui embaixo, por favor. A live hoje provavelmente já caiu do YouTube por conta da minha internet, tá? Mas eu tô fazendo a gravação aqui, então assim que acabar, eu vou pegar a gravação, vou subir, vai ficar lá o ao vivo. Eu tô gravando aqui, então tudo que eu falei, tudo que eu mostrei aqui tá registrado, então eu vou subir a gravação e não vai ter nenhuma perda aqui. Beleza, pessoal? De boa. Tranquilo? Vamos nessa. Realmente os relatórios não vou conseguir abrir. Tá? Deu ruim para nós aqui. Mas é isso. Pessoal, e aí? Temos dúvidas? Estamos de boa? Mandem. Da minha parte aqui, bati tudo que eu tinha para falar. Tudo que eu tinha para conversar aqui, falei. Beleza? Pessoal, então... vamos lá. Chegou uma pergunta do Felipe, grande Filipão. Você acha que tem algum fundo em risco igual ao HCTR? Cara, assim, tem. Os fundos high yield, eles vão ter o mesmo risco que o HCTR. É claro que o HCTR, a gente começou a ter inadimplência de fato. Tá? De fato, a gente começou a ter ali inadimplência, tá? Mas esse risco de inadimplência, todo fundo de papel tem, tá? Então, esse é um risco comum de um fundo de crédito. Todo fundo vai ter esse risco de inadimplência. É claro que, dependendo do perfil da carteira de crédito, você pode ter esse risco mais alto ou mais baixo, mas ele continua existindo. Então, o MXRF, por exemplo, que é um fundo de papel, uma pegada high grade, middle risk, tem o mesmo risco que o HCTR, risco de crédito, o risco por si, tá? Mas o HCTR ele está mais propenso porque são atividades mais arriscadas, mas não significa que eu não posso ter inadimplência no MXRF. A Habitat, por exemplo, que eu falei, o Habitat investe bastante em loteamento, incorporação vertical, resort, multipropriedade. É o core, é o foco do Habitat. Então a gente tem esse risco e é um fundo high yield. Então a gente tem o mesmo risco.
Não está acontecendo inadimplência no nível do HCTR, mas o risco é o mesmo. Urca Prime, por exemplo, mesma coisa. Tá? A gente tem uma boa diversificação geográfica. Eu já até fiz um vídeo sobre o RPR, o Urca Prime, no meu canal do YouTube. Tá? Então, a gente tem o mesmo risco. E lá no Urca Prime você vê que a inadimplência tá um pouquinho enjoada lá. Tá? Tem ativos que tem uma inadimplência alta, LTV alta. Então você tem ali um nível de risco considerável, tá? Então, fundos de papel vão ter o mesmo risco que o HCTR, porque ele também é um fundo de papel, tá? Só que você pode ter esse risco mais alto ou mais baixo, tá? Então, IRDM, por exemplo, o Iridium, você tem algumas posições em inadimplência, algumas posições que estão em carência, estão fazendo ali reorganização de pagamento, tá bom? Então, o risco existe para todo fundo de papel. O que muda é o nível desse risco, mais alto ou mais baixo, dependendo da carteira do fundo, tá? Mas todo fundo de crédito, todo fundo de papel tem esse mesmo risco, tá? Agora, vai acontecer a mesma coisa que o HCTR? Não necessariamente. Só o tempo vai dizer, beleza? O tempo, se a gestão mudar os fundamentos, mas acontecer a mesma coisa que aconteceu com o HCTR pode acontecer com qualquer fundo, tá? Se vai, é outra história. Beleza? Mas é o que pode acontecer com um fundo de crédito. Principalmente aqueles mais arriscados. Mas não significa que o MXRF, que o VGIR, não possa ter problema. Beleza? Então, não existe risco zero. Não existe risco só em um lugar. Todo mundo tem risco. O que muda é o nível do risco. O que muda é o nível, mas o risco ele é o mesmo. Beleza? Só muda o nível do risco. Muito boa a pergunta, tá? Inclusive. Muito boa a pergunta. Então, fundos de papel, todos eles têm o mesmo risco, risco de crédito. O que muda é o nível. O nível de risco. Show de bola, galera. Tamo entendido? Tamo de boa? Galera, é isso. CPO, chegou a pergunta do Marcão aí, grande Marcão. CPTS, a gente até bateu, né? Teve aí uma queda de quase 11 centavos, quase 11% no dividendo. Será que a cota cai igual aos demais? Cara, pode ser que caia. Vai cair? Não faço ideia. Pode ser que caia, tá? Pode ser que caia. Tá, IRDM11 caiu aí quase 3%, tá? CPTS anunciou dividendos. Pode ser que a gente caia. Vai cair o mesmo tanto que caiu o IRDM? Eu não faço a menor ideia. É renda variável. Tá vendo o gráfico aqui, ó? Vim até com a blusa hoje, ó. A grande amiga minha me deu, a Patrícia. Então, ó, é isso aqui, beleza? É isso aqui que a gente tem. Então, vai cair? Não sei. Pode ser que suba. Tem potencial para cair? Tem. Vai? Não sei. Caiu. Vai cair quanto? Também não faço ideia. Beleza? Não faço a menor ideia. Pode ser que nem caia. Se cair, pode cair mais que o IRDM, pode cair menos que o IRDM, pode cair a mesma coisa que o IRDM. Então, tem vários caminhos possíveis aí, tá? Mas, trazendo aí, você acabou de entrar, eu estava falando um pouco da minha aula de ontem, que eu tive, né? Eu comecei um curso novo, e eu estava falando de expectativas. Então, o mercado pode colocar uma expectativa ruim nos dividendos do CPTS, e aí, em cima de expectativa ruim, o mercado acaba jogando o preço lá para baixo. Por exemplo, é o que está acontecendo aí, IRDM. Até o HCTR também, se você pegar, olhar por esse aspecto, cara, você vê que o mercado está colocando uma expectativa muito ruim sobre o fundo. Então, a cota está mergulhando
cota está mergulhando. Então, muito baseado em expectativas por conta de notícias que têm saído no mercado, por conta do comportamento do fundo ao longo do tempo. Beleza? Então, vai cair? Pode cair. Vai? Não sei. E beleza, vai cair. Quanto? Não faço ideia. Tá? Então a real é que eu não sei. Porque é renda variável. Pode ser qualquer caminho. Pode ser que nem caia, pode ser que suba. E aí? Entendeu? Então, são cenários possíveis aí diante do mundo de renda variável. Tá bom? Show de bola. Mas muito boa, tá, a pergunta. Parece uma perguntinha simples, mas é uma pergunta muito boa, porque tem muita coisa bacana que a gente pode trazer aqui para mostrar pro pessoal que, olha, pode cair, mas pode ser que suba também, é renda variável, tá? Então não é porque aconteceu isso que necessariamente vai cair, a gente pode ter alguma coisa aí que faça o mercado virar. Ah, vai cair, ontem o fundo caiu 3%, esse vai cair 3% também? Não, pode ser que caia 0,5%, pode ser que nem caia. Então, esses comentários podem parecer simples, tá? Mas eles trazem ali conhecimentos que são muito interessantes, tá? Que muita gente se esquece, tá? Eu vejo muita gente aqui se comportar de forma como se bolsa só subisse, e não é assim. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta, ele é importante para mostrar que, cara, ó, renda variável varia, tá? A gente tem esses cenários possíveis, né? E a pessoa, não, realmente faz sentido. Então, esses comentários, eles são muito bons, tá? Parecem perguntas simples, mas são perguntas inteligentes. São perguntas bem inteligentes, tá bom? Rodrigão tá aí na área, bom dia, cheguei tarde, mas cheguei. Não tem problema não, você consegue assistir depois a live aí, com calma, tomar nota, anotar suas coisas, bem tranquilo. Show de bola, pessoal. Tá tudo certo. Galera, então é isso, né? Batemos aí quase 1 hora de live, tá? Tivemos alguns probleminhas aí com a internet, mas faz parte. Ao vivo tem dessas coisas aí. Beleza, pessoal? Então, faz parte do processo. Mas, ó, a grande Flávia tem na área. Olha aí. Maravilha, bom dia. Vamos lá. Então, pessoal, é isso. Lembrando que amanhã teremos aí condição promocional para entrada na comunidade, tá? Minha comunidade de milhas e de investimentos, beleza? Então, fica ligado que amanhã vou começar aí, vou fazer a live 50 e vou trazer aí a condição promocional. Maravilha? Pessoal, então, é isso. Vamos encerrando por aqui, tá? Muito, mas muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela tua confiança aqui no meu trabalho. Vamos em frente. Qualquer dúvida, cara, chama aí no direct, manda aí na caixinha. Então, link da bio. Se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, tem o Nova Renda, tá? O meu curso de fundos imobiliários. Se você quiser ter um acompanhamento da sua carteira de investimentos, tem a consultoria, clica lá no link da bio, conheça mais. Se você tiver o perfil, nós vamos conversar e seguir aí para consultoria, beleza? Então, galera, é isso. Muitíssimo obrigado. Vou terminar aqui a gravação, vou subir para o YouTube daqui a pouquinho. Maravilha? Então, galera, muito obrigado. Peço desculpas aí por todos esses contratempos da internet. Faz parte, né? O ao vivo tem dessas coisas. Beleza? Então, pessoal, vamos em frente, vamos nessa. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela atenção. Pessoal aí do YouTube, muitíssimo obrigado também pela parceria. Peço desculpas por conta da transmissão, tá? Mas vou subir o material na íntegra aí para que vocês não percam nada do que eu falei, tá bom? Então, galera, muito obrigado. Vamos em frente. É isso daí. Valeu!